Ele era o pesadelo daquele supermercado. Durante 5 anos, humilhou funcionários, empurrou idosos, quebrou coisas de propósito, só para ver gente se ajoelhando para limpar. Ninguém ousava contrariá-lo. Gerentes fingiam não ver. O dono fazia vista grossa. Até que uma caixa novata, no 3º dia de trabalho, olhou nos olhos dele e disse as 3 palavras que nenhum milionário arrogante está preparado para ouvir. Pega isso do chão, agora. De joelhos, como uma cadela obediente. Fernando Alcântara berrou para Dona Célia, a funcionária de 63 anos, que trabalhava na seção de frios do supermercado Bom Preço havia 17 anos. Ele havia derrubado propositalmente um pote inteiro de azeitonas no chão, só para vê-la se humilhar. Era uma terça-feira de manhã e ele estava particularmente cruel porque seu sócio havia questionado uma decisão dele na noite anterior. Dona Célia se abaixou tremendo, os joelhos doendo pela artrose, os olhos cheios de lágrimas, tentando juntar as azeitonas espalhadas com as mãos, enquanto outros clientes observavam horrorizados. Fernando gargalhava alto, aquele riso repugnante de quem sente prazer na dor alheia. Aos 56 anos, ele era dono de 4 concessionárias de carros importados e acreditava que dinheiro lhe dava direito de tratar pessoas como lixo. Mais rápido sua inútil. Tenho reuniões importantes, não como você que nasceu para servir. Ele vociferou, chutando propositalmente algumas azeitonas para longe, fazendo o trabalho dela ficar ainda mais difícil. O barulho do salto italiano dele batendo no piso ecoou pelo corredor, fazendo outras pessoas se encolherem. Laura observava tudo do caixa 3. Era seu 3º dia como operadora de caixa e não conseguia acreditar no que estava vendo. Aos 24 anos, formada em pedagogia, mas sem conseguir vaga em escola, ela nunca havia presenciado tamanha crueldade gratuita. Seu coração batia forte de indignação, vendo aquela senhora sendo humilhada publicamente. Senhor, por favor, vou limpar tudo agora. Dona Célia sussurrou, a voz quebrada de vergonha. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as azeitonas escorregadias. Por favor, o quê? Fernando rosnou, se inclinando sobre ela para ficar bem perto do rosto da mulher. Você esqueceu como falar com seus superiores? É, senhor Fernando, sua incompetente de merda. O supermercado inteiro estava em silêncio absoluto. Clientes pararam de pegar produtos. Funcionários paralisaram no meio do trabalho. Todo mundo assistia àquela cena de horror sem ter coragem de interferir. Fernando Alcântara era conhecido por processar qualquer um que o confrontasse, e sua influência na cidade era enorme. Tinha amigos vereadores, conhecia o prefeito, jantava com delegados. Sinto muito, senhor Fernando. Dona Célia repetiu, agora de joelhos no chão úmido, catando azeitonas uma por uma. A cena era de partir o coração. Uma mulher trabalhadora, avó de 5 netos, sendo tratada pior que um animal. Não serve nem para limpar direito. Fernando continuou, agora pisando propositalmente nas azeitonas para esmagar algumas. Por isso é que gente como você fica na miséria a vida toda. Não sabem nem trabalhar. São tão burros que merecem ganhar salário de fome. Laura sentiu algo ferver dentro dela. Cada palavra daquele homem era como uma facada. Ela observava Dona Célia se humilhando, outros funcionários abaixando a cabeça com medo, clientes fingindo não ver para não se envolver. Era uma injustiça gritante, acontecendo bem na frente de todo mundo, e ninguém fazia nada. O gerente Marcos, um homem de 42 anos que sustentava 2 filhos e uma esposa doente, se aproximou nervoso, as mãos suando frio. Senhor Fernando, talvez eu possa ajudar a resolver isso para o senhor. Você vai resolver nada. Fernando explodiu, virando toda a sua ira para Marcos. Este supermercado é um lixo, funcionários incompetentes, serviço porco, tudo errado. Vocês acham que podem me tratar como qualquer pobre coitado que entra aqui? Não, senhor. Claro que não.
Marcos respondeu, curvando-se como se estivesse diante de um rei. O senhor é nosso cliente mais importante. Sempre foi muito bem tratado aqui. Bem tratado? Fernando berrou tão alto que uma criança numa prateleira próxima começou a chorar. Olha essa bagunça! Olha essa velha inútil no chão! Isso é bem tratado? Ele chutou o pote vazio de azeitonas, fazendo o plástico voar e acertar o rosto de Dona Célia. A mulher soltou um gemido baixo de dor, levando a mão à testa, onde estava ficando vermelho, mas não ousou reclamar. Agora está sangrando nas minhas azeitonas. Fernando gritou como se fosse culpa dela. Que nojo! Gente suja, incompetente, não serve nem para trabalhar de graça. Deviam era pagar para trabalhar aqui, para aprenderem alguma coisa. Laura não aguentou mais. Viu o sangue começando a escorrer da testa de Dona Célia. Viu a humilhação nos olhos da mulher. Viu a covardia de todos os presentes. Algo dentro dela despertou, uma força que ela nem sabia que tinha. Deixou o caixa e caminhou com passos firmes em direção à cena. Com licença. Ela disse, sua voz saindo mais alta que pretendia, cortando o ambiente como uma lâmina. Fernando se virou para ela com uma expressão de surpresa e irritação. Que diabos você quer? Mais uma incompetente querendo atrapalhar. Quero saber se o senhor precisa de alguma ajuda para se comportar como um ser humano decente. Laura disse, parando bem na frente dele, entre ele e Dona Célia. Não baixou os olhos, não curvou a cabeça. Manteve-se ereta, olhando diretamente nos olhos dele. Um silêncio pesado caiu sobre o supermercado. Marcos arregalou os olhos de terror. Dona Célia parou de limpar e olhou para Laura, como se ela tivesse enlouquecido. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia confrontado Fernando Alcântara daquela forma. O que você disse? Fernando perguntou, sua voz saindo baixa e perigosa. Tem certeza do que acabou de falar, menina? Tenho. Laura respondeu sem hesitar. Vi o senhor derrubar as azeitonas de propósito. Vi o senhor chutar o pote nela. E agora vou pedir que saia da frente para eu ajudar a Dona Célia. Ela está sangrando. E assim começou o confronto que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O supermercado Bom Preço ficava na Avenida Central, bem no coração da cidade. Era um estabelecimento médio, nada luxuoso, mas limpo e bem organizado. Atendia principalmente moradores do bairro, gente trabalhadora que contava cada real no fim do mês. Havia a seção de hortifruti com frutas brilhantes empilhadas com cuidado, o açougue com seu cheiro característico e o som das facas sendo afiadas. A padaria de onde saía aquele aroma irresistível de pão quentinho às 6 da manhã. Era uma terça-feira comum de abril. O movimento estava moderado para o padrão da manhã. Algumas donas de casa comparavam preços de óleo. Um senhor de boné escolhia tomates um por um. Uma mãe jovem negociava com o filho pequeno sobre qual cereal levar. Tudo transcorria na rotina tranquila de sempre. Laura estava no caixa número 3, seu terceiro dia de trabalho. 24 anos, formada em pedagogia há 6 meses, mas sem conseguir vaga em escola nenhuma. Precisava pagar aluguel, precisava ajudar em casa, precisava comer. O emprego no supermercado não era o sonho dela, mas era honesto e pagava as contas. Ela se esforçava para fazer tudo certo, memorizava os códigos dos produtos, tratava cada cliente com educação, mantinha seu caixa organizado. Usava o uniforme vermelho com orgulho, porque trabalho digno sempre foi motivo de orgulho na família dela. Eram quase 10 da manhã quando a Mercedes prata estacionou bem na frente, ocupando 2 vagas. Fernando Alcântara desceu do carro com aquela postura de quem acha que o mundo existe para servi-lo. 56 anos, dono de 4 concessionárias de carros importados na cidade. Relógio dourado que valia mais que um apartamento pequeno. Óculos de sol com armação de grife, mesmo dentro de ambientes fechados.
Sapatos italianos que faziam barulho seco e autoritário no piso do supermercado. Ele não pegou o carrinho, nunca pegava. Simplesmente entrava, apontava o que queria e esperava que funcionários corressem para pegar. Era assim havia anos. Todos conheciam a rotina. Todos sabiam que era melhor obedecer. Marcos, o gerente de turno, um homem de 42 anos com 3 filhos e um salário que mal cobria as despesas, viu Fernando entrar e sentiu o estômago se apertar. Não de novo, pensou, mas não disse nada. Nunca dizia. Fernando gastava em média R$ 3.000 por mês ali. Era um dos maiores clientes. O dono do supermercado, Sr. Osvaldo, sempre deixava claro que clientes importantes mereciam tratamento especial. E Fernando Alcântara era muito importante. Você, Fernando chamou alto, estalando os dedos para um repositor de 18 anos que estava organizando latas de milho. Pega 12 garrafas do vinho mais caro que vocês têm. O moleque, chamado Diego, largou tudo e correu para a seção de bebidas. Fernando nem olhou para ele. Simplesmente continuou andando pelo corredor como se fosse dono do lugar. Na seção de frios, parou na frente do balcão refrigerado. Dona Célia, 63 anos, 30 anos de supermercado nas costas, estava repondo queijos. Você, Fernando disse, apontando para ela como se apontasse para um objeto. Quero 200 gramas do queijo importado. Aquele suíço. Dona Célia largou o que estava fazendo e começou a cortar o queijo. Suas mãos tremiam levemente. Todos sabiam que Fernando nunca ficava satisfeito. Sempre havia algo errado. Mais fino, ele reclamou, observando o corte. Você não sabe cortar queijo direito? Quantos anos trabalha aqui e ainda corta desse jeito grosseiro? Desculpe, senhor, Dona Célia murmurou, recomeçando o corte com fatias mais finas. Suas bochechas estavam vermelhas de vergonha. Outros clientes observavam desconfortáveis, mas ninguém dizia nada. Nunca diziam. Fernando pegou o pacote de queijo sem agradecer e continuou sua ronda pelo supermercado. No açougue, pediu 3 quilos de picanha especial. No hortifruti, fez o funcionário separar morangos um por um, recusando qualquer um que não fosse perfeito. Na padaria, devolveu um pão francês, dizendo que estava velho, mesmo tendo acabado de sair do forno. Depois de 40 minutos fazendo todo mundo correr atrás dele, Fernando finalmente se dirigiu aos caixas. Havia 4 caixas abertos. Número 1, com fila de 6 pessoas. Número 2, com fila de 5. Número 4, com fila de 4. E o número 3, onde Laura estava, com apenas 2 pessoas na frente. Fernando foi direto para o caixa de Laura, empurrando seu carrinho cheio, sem se importar com as 2 clientes que estavam na frente. Com licença, disse uma senhora de uns 70 anos, carregando apenas uma cesta com pão, leite e manteiga. Eu cheguei primeiro. Fernando nem olhou para ela. Simplesmente colocou suas compras na esteira, empurrando as coisas da senhora para o lado. Senhor, a senhora chegou antes, Laura disse, sua primeira interação direta com Fernando. Ela ainda não sabia quem ele era. Ainda não havia recebido os avisos sussurrados que todos os funcionários compartilhavam. Vou atender a senhora primeiro e depois o senhor. Fernando tirou os óculos escuros lentamente e olhou para Laura como se ela tivesse dito a maior absurdidade do mundo. Você é nova aqui, não é? Sim, senhor. 3º dia. Então vou te ensinar como as coisas funcionam. Fernando disse, sua voz saindo baixa e perigosa. Eu não espero, eu nunca espero. Você vai passar minhas compras agora. Marcos, o gerente, viu a cena de longe e sentiu o sangue gelar. A novata não sabia com quem estava lidando. Ele começou a caminhar rapidamente na direção do caixa 3. Senhor, Laura disse, mantendo o tom educado, mas firme. Aqui todos os clientes são iguais. Vou atender quem chegou primeiro. O senhor pode esperar sua vez ou ir para outro caixa. O silêncio que caiu sobre aquela área do supermercado foi absoluto. Clientes pararam de andar.
Funcionários pararam de trabalhar. Todos olhavam para Laura como se ela tivesse acabado de assinar a própria demissão. Fernando piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Repete isso. Eu disse que o senhor precisa esperar sua vez. Laura repetiu, agora começando a sentir que havia algo errado pela reação de todos ao redor, mas mantendo sua posição. A senhora chegou primeiro. A idosa olhou para Laura com uma mistura de gratidão e medo. Filha, tudo bem, eu posso esperar. Ela começou a dizer, mas Laura a interrompeu gentilmente. Não precisa, senhora. Chegou primeiro. Vai ser atendida primeiro. Fernando ficou vermelho. Suas veias saltaram no pescoço. Seus punhos se fecharam. Você sabe quanto eu gasto neste supermercado? Você tem alguma ideia de quem eu sou? Não, senhor. Laura respondeu simplesmente. Mas sei que a senhora também gasta o dinheiro dela aqui e merece respeito. Foi nesse momento que Marcos chegou ofegante ao caixa. Laura, Laura, ele disse nervoso, tentando sorrir para Fernando. Senhor Alcântara, 1000 desculpas. Ela é nova, não sabe. Deixa que eu resolvo isso. Não tem nada para resolver, Laura disse, agora percebendo que esse cliente era alguém considerado especial, mas não mudando de ideia. Vou atender a senhora primeiro, depois atendo ele com todo prazer. Marcos ficou pálido. Senhor Alcântara, por favor, me desculpe. Vou abrir um caixa especial para o senhor agora mesmo. Diego, abre o caixa 5 correndo. Não quero outro caixa. Fernando explodiu, batendo a mão no balcão com tanta força que a máquina de cartão pulou. Quero que essa desgraçada aprenda a me respeitar. Laura sentiu o impacto das palavras. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito, mas algo dentro dela se recusava a se curvar. Senhor, vou pedir que não fale desse jeito comigo. Sou funcionária daqui, mereço educação assim como todos os clientes. Educação? Fernando gritou agora, chamando a atenção de todo o supermercado. Você vai me dar lição de educação? Uma caixa de supermercado vai me ensinar educação? A profissão não define o caráter da pessoa, Laura respondeu, e pela primeira vez sua voz tremeu levemente, mas não de medo, era de indignação contida. Trabalho honesto é digno, não importa qual seja. Fernando olhou ao redor e viu que dezenas de pessoas estavam observando. Clientes com celulares na mão, alguns claramente filmando. Funcionários paralisados. Ele estava sendo desafiado publicamente por uma caixa novata, e isso era inaceitável. Marcos, chama o dono agora. Fernando ordenou. Quero essa mulher demitida imediatamente. Senhor Alcântara, por favor. Marcos implorou suando frio. Não precisa disso. Eu resolvo. Laura, pede desculpas para o senhor agora. Laura olhou para Marcos, depois para Fernando, depois para a senhora idosa, ainda parada ali com sua cestinha de compras. Não vou pedir desculpas por tratar todos os clientes com igualdade. Fernando perdeu completamente o controle. Pegou uma garrafa de vinho do carrinho e jogou no chão com toda a força. O vidro se espatifou, vinho tinto se espalhando pelo piso como sangue. Funcionários pularam para trás. Clientes gritaram, olha o que você me fez fazer. Fernando berrou para Laura. Olha a bagunça que sua insolência causou. Você vai pagar por isso. Vou processar você, processar este supermercado, vou fazer você nunca mais conseguir emprego em lugar nenhum. Laura estava tremendo agora, mas não de medo, era de raiva. Raiva de ver um homem adulto fazendo birra como criança mimada. Raiva de ver o gerente se humilhando. Raiva de ver todos aceitando aquilo como normal. O senhor quebrou a garrafa, ela disse, sua voz saindo firme e clara. O senhor causou a bagunça e o senhor vai ter que pagar por essa garrafa. O supermercado inteiro prendeu a respiração. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia cobrado nada de Fernando Alcântara. Ele quebrava coisas, devolvia produtos abertos, levava frutas que amassava testando, nunca pagava pelos danos. Era assim que funcionava. Pagar. Fernando riu, mas era um riso sem humor.
Você está me mandando pagar? Estou informando que mercadorias danificadas precisam ser pagas. Laura disse, apontando para uma placa na parede que dizia exatamente isso. Está nas regras da loja. Fernando deu um passo em direção ao caixa, se inclinando sobre o balcão de forma ameaçadora. Menina, você não faz ideia de quem está mexendo. Posso comprar este supermercado inteiro e despedir todo mundo aqui. Posso acabar com sua vida miserável antes mesmo de começar. Mas não pode desrespeitar as regras enquanto estiver aqui, Laura respondeu, não recuando nem um centímetro. E não pode me chamar de nomes. Isso é assédio moral. Foi nesse momento que apareceu o Sr. Osvaldo, o dono do supermercado. 70 anos, cabelos brancos, um homem que começou com uma quitanda pequena e construiu aquele supermercado com suor. Ele veio apressado ao ouvir a confusão, ainda secando as mãos no avental. Fernando, meu amigo, o que houve aqui? Osvaldo disse, já assumindo que a culpa era da funcionária. O que houve? Fernando explodiu. Sua funcionária desrespeitosa me tratou como qualquer um. Me fez esperar, me respondeu, me acusou de quebrar coisas de propósito. Isso é um absurdo. Osvaldo olhou para Laura com uma expressão de desaprovação profunda. É verdade isso, moça? É verdade que pedi para ele esperar a vez dele na fila? Sim, senhor, Laura respondeu, olhando diretamente nos olhos do patrão. E é verdade que ele quebrou uma garrafa de vinho de propósito quando não aceitou esperar. Osvaldo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tendo uma dor de cabeça terrível. Laura, você está dispensada. Pode ir embora. Como assim dispensada? Laura perguntou, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Demitida. Osvaldo disse secamente. Não precisa nem terminar o dia. Pode pegar suas coisas e ir embora agora. Mas eu não fiz nada errado, Laura protestou, sentindo lágrimas começarem a se formar. Só tratei todo mundo igual. Você tratou um cliente especial como se fosse comum. Osvaldo disse, evitando olhar nos olhos dela. Isso não é aceitável aqui. Fernando sorriu vitorioso. Era sempre assim. Dinheiro sempre vencia. Sempre. A senhora idosa, que havia ficado quieta todo esse tempo, finalmente falou. Senhor Osvaldo, posso dizer uma coisa? Claro, dona Judite, Osvaldo disse, reconhecendo uma cliente antiga. Eu venho neste supermercado há 25 anos. Desde quando era só uma quitanda pequena. Vi o senhor construir tudo isso. Sempre respeitei seu trabalho. Mas se o senhor demitir essa moça por ter feito o certo, vou levar minhas compras para outro lugar. E vou contar para todo mundo que conheço o que aconteceu aqui hoje. Outros clientes começaram a murmurar concordando. Ela está certa. A moça só fez o trabalho dela. Por que esse homem pode tratar todo mundo mal e ninguém faz nada? Fernando olhou ao redor e viu que o clima estava mudando. As pessoas não estavam do lado dele. Vocês não sabem de nada, ele disse alto para todos. Vocês não conhecem os dois lados da história. Conhecemos sim, disse um homem de uns 40 anos, segurando o celular. Filmei tudo. Vi você empurrar a dona Judite para o lado. Vi você xingar a moça. Vi você quebrar a garrafa. Está tudo gravado aqui. Fernando sentiu o sangue gelar. Gravado, tudo gravado. Na era das redes sociais, aquilo poderia se tornar um pesadelo. Me dá esse celular, ele exigiu, tentando pegar o aparelho da mão do homem. Nem pensar, o homem disse, afastando o celular. Isso aqui é evidência. Se tentar pegar à força, vai ser roubo. Osvaldo percebeu que a situação estava saindo completamente do controle. Fernando, meu amigo, talvez seja melhor a gente conversar no meu escritório. Resolver isso com calma. Não tem nada para resolver, Fernando disse, mas sua voz já não soava tão confiante. Ou você demite essa mulher, ou nunca mais coloca os pés aqui. E vou contar para todos os meus conhecidos para não virem também. Osvaldo ficou entre a cruz e a espada. Fernando representava muito dinheiro,
Mas ele viu a expressão nos rostos dos clientes comuns. Viu Dona Judith com seus quase 80 anos, cliente fiel há décadas. Viu trabalhadores honestos que vinham ali todo dia. Viu os funcionários observando para ver o que ele faria. E pela primeira vez em 5 anos, Osvaldo tomou a decisão certa. Fernando, acho melhor você se retirar. Fernando piscou várias vezes. Como? Estou pedindo para você sair do meu supermercado. Você está me expulsando? Fernando perguntou incrédulo. Estou dizendo que não quero mais você como cliente aqui. Você quebrou mercadoria de propósito, xingou minha funcionária, causou tumulto. Não é bem-vindo mais. O rosto de Fernando ficou roxo de raiva. Você vai se arrepender disso, Osvaldo. Vou contar para todo mundo. Vou acabar com seu negócio miserável. Pode tentar, Osvaldo disse. E pela primeira vez em anos se sentiu leve. Mas acho que as pessoas vão preferir comprar num lugar que respeita funcionários e clientes, ao invés de num lugar que se curva para abusadores. Fernando olhou ao redor mais uma vez. Viu os celulares ainda gravando. Viu as expressões de desaprovação. Viu que havia perdido o controle da situação completamente. Vocês vão ver, ele disse, pegando sua carteira e jogando algumas notas no balcão. Aqui está para pagar a maldita garrafa e o resto das compras. Podem ficar com tudo. Não preciso disso. Virou as costas e caminhou em direção à saída, os sapatos italianos fazendo barulho seco no chão. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Isso não vai ficar assim. E saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Laura estava tremendo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Osvaldo se aproximou dela. Desculpa, moça, quase te demiti sem ouvir direito. Você estava certa. Fez o que era certo. Obrigada, senhor, Laura sussurrou. Dona Judith se aproximou e segurou a mão de Laura. Obrigada, filha. Faz muito tempo que alguém não defendia gente como eu aqui. Outros clientes começaram a bater palmas. Funcionários se juntaram. Foi um momento pequeno, mas significativo. Mas Fernando não era homem de aceitar derrota. E o que viria a seguir testaria Laura de formas que ela nunca imaginou. 3 dias se passaram desde o incidente. Laura voltou ao trabalho no Caixa 3, mas tudo parecia diferente agora. Funcionários a cumprimentavam com respeito. Clientes pediam para serem atendidos por ela especificamente. Dona Judith voltou todo dia só para comprar uma coisinha e conversar. A história havia se espalhado pelo bairro como fogo em mato seco. Mas Fernando Alcântara não havia ficado quieto. Na manhã de sexta-feira, Osvaldo chegou ao supermercado mais cedo que o normal e pediu para reunir todos os funcionários. Seu rosto estava sério, preocupado. Tinha passado a noite sem dormir direito. Pessoal, preciso contar uma coisa para vocês. A fiscal da Vigilância Sanitária vai vir hoje fazer uma inspeção surpresa. Recebi a ligação ontem à noite. Disseram que houve denúncias graves sobre o supermercado. Marcos franziu a testa. Denúncias? Mas a gente sempre passa em todas as inspeções. Tudo aqui é limpo, organizado. Eu sei, Osvaldo disse, esfregando o rosto cansado. Mas parece que alguém fez questão de inventar problemas. E todos sabemos quem. Laura sentiu o estômago apertar. Fernando. Era vingança. Às 9 da manhã em ponto, chegou a equipe da Vigilância Sanitária. 3 fiscais com pranchetas, câmeras e uma lista enorme de itens para verificar. A líder da equipe era uma mulher de uns 50 anos, chamada Marisa, com uma expressão que não prometia nada bom. Senhor Osvaldo, recebemos uma denúncia detalhada sobre supostas irregularidades graves neste estabelecimento. Vamos precisar verificar tudo. Durante 4 horas, os fiscais examinaram cada canto do supermercado. Verificaram validades de produtos, temperatura dos refrigeradores, limpeza das prateleiras, uniformes dos funcionários, licenças na parede. Tiraram fotos de tudo.
Anotaram tudo. Osvaldo os acompanhava nervoso. O supermercado estava impecável, ele sabia. Mas também sabia que quando alguém muito poderoso queria criar problema, sempre achava um jeito. Finalmente, depois de uma inspeção minuciosa, Marisa reuniu sua equipe e chamou Osvaldo. Senhor Osvaldo, vou ser honesta com o senhor. Recebemos uma denúncia muito grave dizendo que este supermercado tinha produtos vencidos, câmaras frias, desligadas, ratos no estoque. Mas não encontramos nada disso. Na verdade, este é um dos estabelecimentos mais limpos que já inspecionei. Então não há problema? Osvaldo perguntou aliviado. Não há problema nenhum, Marisa confirmou. Só tem uma coisa estranha. O quê? A denúncia era muito específica. Tinha detalhes que só alguém muito familiarizado com o supermercado saberia. Mas todos os detalhes estavam errados, como se alguém tivesse inventado tudo, esperando que a gente não verificasse direito. Osvaldo assentiu. Eu sei quem fez a denúncia. Se foi denúncia falsa, isso é crime, Marisa disse. Podemos investigar se quiser. Não precisa, Osvaldo respondeu. Já sei como lidar com isso. Quando os fiscais foram embora, Osvaldo reuniu os funcionários novamente. Pessoal, passamos na inspeção. Não havia nada errado. Mas Fernando Alcântara não vai parar por aqui. Ele tem dinheiro, tem contatos, vai tentar de outras formas nos prejudicar. O que vamos fazer? Marcos perguntou preocupado. Vamos continuar fazendo nosso trabalho direito, Osvaldo disse com firmeza. Vamos tratar bem nossos clientes, manter tudo limpo, seguir todas as regras. Se a gente fizer tudo certo, ninguém pode nos derrubar, nem ele. Laura levantou a mão timidamente. Senhor Osvaldo, desculpa por ter causado tudo isso. Se eu tivesse apenas deixado ele passar na frente naquele dia. Não, Osvaldo a interrompeu. Você fez o certo. E a gente não vai se curvar para gente assim. Pode custar caro, pode ser difícil, mas dignidade não se negocia. Os funcionários bateram palmas. Era um momento de união contra um inimigo comum. Mas Fernando estava apenas começando sua campanha de vingança. Naquela mesma tarde, um homem bem vestido entrou no supermercado. Não era cliente habitual. Tinha um ar de quem estava ali a trabalho. Foi direto ao balcão de atendimento onde Marcos estava. Boa tarde. Vim fazer uma proposta para o gerente. Sou eu, Marcos disse. Em que posso ajudar? O homem olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Meu nome é Gustavo. Trabalho para um empresário muito influente desta cidade. Ele está interessado em comprar este supermercado. Mas o supermercado não está à venda, Marcos disse confuso. Tudo tem um preço, Gustavo disse, tirando um envelope do bolso. Meu cliente está oferecendo R$500 mil à vista. Valor bem acima do mercado. O senhor Osvaldo pode se aposentar tranquilo com esse dinheiro. E por que seu cliente quer comprar justamente este supermercado? Marcos perguntou já desconfiado. Oportunidade de negócio. Gustavo respondeu sem convicção. Quer expandir investimentos na região. Marcos pegou o envelope, mas não abriu. Vou levar isso para o dono, mas duvido que ele aceite. Este supermercado é a vida dele. R$500 mil é muito dinheiro, Gustavo insistiu. Pense no que seu chefe poderia fazer com isso. Viajar, descansar, aproveitar a família. Por que continuar trabalhando duro aqui? Porque nem tudo se mede em dinheiro. Marcos respondeu simplesmente. Quando Gustavo saiu, Marcos levou o envelope direto para Osvaldo. Chefe, acho que você precisa ver isso. Osvaldo abriu o envelope e viu o cheque de R$500 mil. Junto havia um cartão de visita com apenas um telefone, sem nome, sem empresa. Ele não precisava perguntar quem estava por trás daquilo. Fernando quer comprar o supermercado para fechar, Osvaldo disse em voz alta. Quer nos tirar do negócio. R$500 mil é muito dinheiro, senhor, Marcos disse cuidadosamente. O senhor já trabalhou a vida inteira, merece descansar.
Osvaldo olhou pela janela do escritório. Via suas prateleiras organizadas, seus funcionários trabalhando, clientes fazendo compras. Aquele supermercado era mais que um negócio. Era seu legado. Era o sustento de 23 famílias que dependiam dos empregos ali. Marcos, rasga esse cheque. Mas, senhor, rasga. Este supermercado não está à venda. Não por 500 mil, não por 1 milhão, não por 10 milhões. Construí isso com minhas próprias mãos. Não vou entregar para um homem que quer destruir só por vingança. Marcos rasgou o cheque em pedaços pequenos e jogou no lixo. Fernando não vai gostar dessa resposta, Marcos avisou. Que não goste, Osvaldo disse. Já tomei minha decisão. Naquela noite, Laura estava trancando a porta de casa quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Alô? Laura? Uma voz masculina disse do outro lado. Não me conhece, mas preciso te avisar uma coisa. Estão planejando te prejudicar. Quem é você? Laura perguntou, sentindo o coração acelerar. Não importa quem eu sou. O que importa é que tem gente poderosa querendo acabar com você. Vão inventar que você roubou dinheiro do caixa. Vão plantar evidências. Você vai ser presa se não tomar cuidado. Por que está me contando isso? Porque tenho consciência. A pessoa que me contratou para fazer isso é má, mas eu não sou. Não vou prejudicar uma moça inocente. Tome cuidado com o que assina. Não aceite nada que não seja na frente de testemunhas. E guarda todos os seus recibos de caixa. Todos. A ligação foi cortada. Laura ficou parada na porta, tremendo. As coisas estavam ficando muito sérias. Fernando não estava apenas tentando fechar o supermercado. Estava tentando destruí-la pessoalmente. No dia seguinte, Laura chegou ao trabalho mais cedo e contou tudo para Osvaldo. Ele ouviu com atenção crescente. Essa ligação foi um aviso. Osvaldo disse pensativo. Alguém lá dentro do círculo do Fernando tem consciência. Isso é bom. Significa que nem todo mundo que trabalha para ele concorda com o que ele faz. Mas e se plantarem evidências mesmo? Laura perguntou assustada. Eu posso ser presa. Posso ter antecedentes criminais. Minha vida vai acabar. Não vai acabar, Osvaldo garantiu. A partir de hoje, vou colocar câmeras extras em todos os caixas. Vou revisar pessoalmente seus relatórios todo dia. Ninguém vai conseguir inventar nada sem que a gente tenha prova do contrário. Durante a semana seguinte, nada aconteceu. Era uma calmaria estranha, pesada, como aquela pausa antes da tempestade. Fernando não apareceu. Não houve mais denúncias. Não houve mais ofertas de compra. Era como se ele tivesse desistido. Mas então chegou a segunda-feira. E com ela, o golpe mais baixo de todos. Osvaldo chegou ao supermercado e encontrou uma notificação colada na porta. Era da prefeitura. Informava que o alvará de funcionamento do estabelecimento estava suspenso por irregularidades no pagamento de taxas municipais. Mas isso é mentira, Osvaldo disse, arrancando o papel da porta. Pago todas as taxas em dia. Tenho todos os comprovantes. Ligou imediatamente para a prefeitura. Passou de setor em setor. Todo mundo dizia a mesma coisa. Segundo o sistema, havia 3 meses de taxas atrasadas. Até que regularizasse, não poderia funcionar. Mas eu tenho os comprovantes aqui. Osvaldo quase gritava no telefone. Posso ir aí agora mostrar. Senhor, o sistema não mente. A atendente do outro lado disse com aquela paciência forçada de funcionário público. O senhor vai precisar regularizar primeiro, depois a gente analisa. Osvaldo desligou o telefone e se sentou pesadamente na cadeira. Fernando tinha contatos na prefeitura. Tinha adulterado o sistema. Tinha criado uma situação impossível. Marcos entrou no escritório e viu a expressão do chefe. O que aconteceu? Suspenderam nosso alvará. Dizem que temos taxas atrasadas. É mentira, mas enquanto não resolverem, temos que fechar. Fechar? Por quanto tempo? Não sei. Pode ser dias, semanas. Enquanto isso, não podemos vender nada. Não podemos faturar nada.
Mas as contas continuam chegando. Aluguel, luz, água, salários. Os funcionários, Marcos disse preocupado. Como vamos pagar os funcionários? Osvaldo passou a mão pelo rosto cansado. Tenho um pouco de reserva. Dá para pagar talvez 2 meses. Depois disso, se não resolvermos, vou ter que demitir gente. Laura estava do lado de fora do escritório e ouviu tudo. Sentiu a culpa apertar seu peito como uma morsa. Tudo aquilo estava acontecendo por causa dela, por causa de 3 palavras que ela disse para Fernando naquele dia. O senhor pode esperar. Ela saiu do supermercado e caminhou pelas ruas do bairro sem rumo certo. Precisava pensar, precisava encontrar uma solução. Não podia deixar que 23 famílias perdessem seus empregos por causa dela. Foi quando viu a Mercedes prata estacionada em frente a um restaurante caro. Fernando estava lá dentro, almoçando com outros homens de terno. Rindo, gesticulando, claramente comemorando algo. Laura sentiu a raiva ferver dentro dela. Aquele homem estava destruindo vidas e ainda comemorava. Sem pensar direito, entrou no restaurante. O maitre tentou barrar. Moça, este é um restaurante fino. Precisa de reserva. Só vou falar com alguém ali. Laura disse, passando direto por ele. Fernando estava no meio de uma piada quando viu Laura se aproximar da mesa. Seu sorriso morreu instantaneamente. Olha só quem apareceu. Ele disse alto, fazendo os outros homens da mesa olharem. A heroína do supermercado. Veio me pedir perdão? Vim te pedir para parar. Laura disse, parando do lado da mesa. Você já ganhou. Conseguiu suspender o alvará do supermercado. Conseguiu criar todos esses problemas. Está satisfeito? Fernando se recostou na cadeira, um sorriso maldoso no rosto. Satisfeito? Nem comecei ainda, querida. Aquele velhinho vai perder tudo. E você vai aprender que não se diz não para Fernando Alcântara. Por quê? Laura perguntou, genuinamente confusa. Por que precisa destruir tudo só porque alguém pediu para você esperar na fila? Porque preciso ensinar respeito. Fernando disse, sua voz saindo fria. Porque se eu deixar passar, outros vão achar que podem me desafiar também. Não posso permitir isso. Isso não é sobre respeito, Laura disse, sentindo lágrimas de raiva começarem a se formar. É sobre ego. Você não suporta que alguém te trate como igual. Igual? Fernando riu. Eu não sou igual a você. Nunca vou ser. Tenho dinheiro, poder, influência. Você tem o quê? Um emprego miserável que nem vai durar mais muito tempo. Um dos homens na mesa, mais velho, de uns 60 anos, olhou para Fernando com desaprovação. Fernando, não acha que já foi longe demais? Longe demais? Fernando se virou para o homem. Você acha que fui longe demais, Antônio? Ela me desrespeitou publicamente. Ela pediu para você esperar na fila. Antônio disse calmamente. Isso não é desrespeito. É procedimento normal. Fernando ficou vermelho. Você também está do lado dela? Estou do lado do bom senso. Antônio respondeu, levantando-se da mesa. E acho que você deveria parar com isso antes que se arrependa. Com licença. O homem saiu do restaurante, deixando Fernando ainda mais furioso. Olha o que você fez. Ele sibilou para Laura. Está me fazendo perder amigos agora. Você está fazendo isso sozinho, Laura disse. Eu só vim te pedir que pare. Por favor, tem gente que vai perder emprego, famílias que dependem daqueles salários. Deviam ter pensado nisso antes de me desrespeitar. Eu te desrespeitei, Laura disse, a voz trêmula. Não eles. Se quer destruir alguém, destrói a mim, mas deixa o supermercado em paz. Fernando a estudou por um longo momento. Interessante. Você está se oferecendo como sacrifício? Que nobre. Estou pedindo clemência, Laura disse baixinho. Por favor. Fernando pegou o guardanapo, limpou a boca calmamente e se levantou. Inclinou-se sobre a mesa, ficando bem perto do rosto de Laura, e disse em voz baixa, mas cortante. Sabe o que você é? Você é uma formiguinha insignificante tentando parar um elefante.
Você e aquele velho patético vão rastejar pedindo perdão antes que eu termine com vocês. Vão implorar de joelhos para eu ter piedade. E sabe o que eu vou fazer? Vou pisar em vocês como se pisa em insetos, sem nem olhar para baixo. Então você não vai parar? Não vou. Na verdade, vou piorar. Amanhã vou falar com meu advogado para processar você por difamação. Vou espalhar pela cidade que você é uma funcionária problemática que ninguém deve contratar. Vou fazer você se arrepender de ter nascido. Laura deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. Você é um monstro. Sou um vencedor. Fernando corrigiu. Tem diferença. Laura saiu do restaurante correndo, as lágrimas finalmente caindo. Ela havia tentado negociar, tentado apelar para a humanidade dele, mas não havia humanidade alguma. Fernando Alcântara era movido apenas por ego e vingança. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou sua mãe na sala. Dona Teresa, 58 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de tanto trabalhar. Estava sentada no sofá velho, fazendo crochê para vender e complementar a renda. Filha, o que aconteceu? Você está chorando. Laura contou tudo. A suspensão do alvará, a conversa com Fernando, as ameaças. Dona Teresa ouviu em silêncio, o crochê parado nas mãos. Minha filha, ela disse quando Laura terminou, você fez a coisa certa naquele dia. E continua fazendo a coisa certa. Mas está tudo dando errado, mãe. As pessoas vão perder emprego por minha causa. Não é por sua causa. É por causa de um homem cruel que não aceita ser tratado como gente comum. Dona Teresa disse com firmeza. Você não tem culpa da maldade dele. Mas o que eu faço? Eu me sinto tão impotente. Você continua fazendo o certo. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando parece que o errado está vencendo. Porque no final, filha, dignidade é tudo que a gente tem de verdade. Laura abraçou a mãe e chorou até não ter mais lágrimas. Depois foi para o quarto e passou a noite inteira pensando em alguma solução. Tinha que haver um jeito. Tinha que haver algo que ela pudesse fazer. Foi quando lembrou dos vídeos. Aqueles clientes que haviam filmado tudo no supermercado. Se ela conseguisse reunir todos aqueles vídeos, teria evidência do comportamento de Fernando. Poderia expor publicamente o que ele estava fazendo. Na manhã seguinte, Laura voltou ao supermercado. Osvaldo estava lá com alguns funcionários, organizando o que podiam enquanto aguardavam a resolução do problema do alvará. Senhor Osvaldo, preciso dos contatos daquelas pessoas que filmaram o Fernando naquele dia. Osvaldo franziu a testa. Por quê? Porque vou juntar todos os vídeos e colocar nas redes sociais. Vou mostrar para a cidade inteira quem ele realmente é. Laura, isso pode deixar ele ainda mais furioso. Ele já está fazendo o pior que pode. Laura disse com determinação. Não temos mais nada a perder. Mas talvez possamos ganhar o apoio das pessoas. Se a cidade inteira souber o que está acontecendo, vai ser mais difícil para ele continuar. Osvaldo pensou por um momento. É arriscado. Eu sei. Mas preciso tentar. Osvaldo foi até seu escritório e voltou com uma lista de nomes. Estes são os clientes que me deixaram contato querendo ajudar de alguma forma. Todos têm vídeos do incidente. Laura passou o resto do dia entrando em contato com cada pessoa. Todos aceitaram enviar os vídeos. Alguns tinham filmagens que ela nem sabia que existiam. Fernando empurrando Dona Judite, Fernando quebrando a garrafa, Fernando gritando com ela, Fernando sendo expulso por Osvaldo. Naquela noite, Laura editou tudo em um vídeo de 5 minutos. Começava com uma explicação simples dela mesma, falando para a câmera. Meu nome é Laura. Trabalho como caixa no supermercado Bom Preço. No mês passado, pedi para um cliente esperar sua vez na fila. Por causa disso, esse cliente está usando seu dinheiro e influência para tentar fechar o supermercado e fazer 23 famílias perderem seus empregos. Este é Fernando Alcântara. E este é o tipo de pessoa que ele realmente é.
Depois vinha a compilação dos vídeos. Era impossível assistir sem ficar indignado. Fernando em todo o seu esplendor de arrogância, crueldade e abuso de poder. Laura postou o vídeo em todas as redes sociais que conhecia: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Marcou páginas de notícias locais. Usou hashtags sobre abuso de poder, sobre dignidade no trabalho, sobre justiça social. E foi dormir sem saber que havia acabado de acender um pavio que explodiria de formas que ninguém poderia prever. Na manhã seguinte, o vídeo havia alcançado 20 mil visualizações. À tarde, 50 mil. À noite, 200 mil. Estava viralizando. Comentários enchiam as postagens. Gente compartilhando suas próprias histórias de abuso no trabalho. Gente marcando Fernando Alcântara exigindo explicações. Gente dizendo que nunca mais compraria carro das concessionárias dele. Páginas de notícias começaram a compartilhar. Influenciadores digitais da cidade comentaram. Uma apresentadora de um programa de televisão local mencionou na TV. Fernando acordou naquela manhã com seu celular explodindo de mensagens, amigos enviando o link do vídeo, sócios preocupados com a repercussão, funcionários das concessionárias pedindo orientação sobre como lidar com clientes que estavam cancelando compras. Ele assistiu ao vídeo com uma raiva crescente que foi dando lugar a algo que não sentia há muito tempo: medo. Medo de que aquilo ficasse grande demais para controlar. Medo das consequências reais. Ligou para seu advogado imediatamente. Doutor Renato, precisa tirar aquele vídeo do ar agora. Fernando, não é tão simples assim. O advogado respondeu: o vídeo não tem nada de falso. É tudo gravação real. Não temos base para pedir remoção, então processa ela por difamação, por uso indevido de imagem, qualquer coisa. Posso até tentar, mas vai piorar a situação. Vai parecer que você está tentando calar uma vítima. A opinião pública vai ficar ainda mais contra você. Fernando desligou o telefone com força. Estava encurralado. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro e poder não eram suficientes para resolver um problema. Foi para o escritório de uma de suas concessionárias e encontrou caos. Clientes cancelando compras, funcionários nervosos, a gerente tentando controlar a situação. Senhor Fernando, ela disse assim que o viu, precisamos conversar. 3 clientes cancelaram compras hoje. 2 disseram diretamente que foi por causa do vídeo. As redes sociais das concessionárias estão sendo bombardeadas de comentários negativos. Apaga os comentários. Já tentamos. Aparecem mais rápido do que conseguimos apagar. E bloquear pessoas só está piorando. Estão dizendo que tentamos esconder a verdade. Fernando sentou-se pesadamente na cadeira do escritório. Quanto estamos perdendo? Se continuar assim, calculo que vamos perder pelo menos 500 mil reais em vendas este mês. E o pior não é o dinheiro, é a reputação. Levamos anos construindo confiança. Podemos perder tudo em semanas. Era a primeira vez que Fernando entendia realmente o custo de suas ações. Não era apenas sobre ganhar ou perder uma briga com uma caixa de supermercado. Era sobre como o mundo o via. E naquele momento, o mundo o via como um vilão. Naquela tarde, Fernando estava em casa quando tocaram a campainha. Era Antônio, o homem que havia deixado o almoço dias antes. Vim falar com você. Antônio disse quando Fernando abriu a porta. Se veio dar sermão, pode ir embora. Vim te oferecer uma saída. Antônio entrou sem ser convidado e se sentou na sala luxuosa. Fernando, conheço você há 15 anos, vi você construir seu império, mas também vi você se tornar cada vez mais amargo, mais cruel. Este vídeo está acabando com sua reputação. Você precisa fazer algo drástico. Como o quê? Pede desculpas públicas.
Admite que estava errado, reverte a suspensão do alvará do supermercado, faz uma doação generosa para causas relacionadas a direitos dos trabalhadores. Mostra que pode mudar. Fernando riu sem humor. Você quer que eu me humilhe publicamente? Quero que você salve sua própria vida, Antônio disse sério. Porque do jeito que está indo, você vai perder muito mais que dinheiro. Vai perder tudo que construiu. E por quê? Por orgulho? Por não aceitar esperar na fila? Fernando ficou em silêncio. Parte dele queria mandar Antônio embora. Mas outra parte, uma parte pequena que ainda tinha bom senso, sabia que o amigo estava certo. Eu não sei se consigo fazer isso. Fernando admitiu baixinho. Então você é mais fraco do que eu pensava, Antônio disse, levantando-se para ir embora. Força de verdade não é fazer os outros se curvarem a você, Fernando. É ter coragem de admitir quando está errado. Depois que Antônio saiu, Fernando ficou sozinho naquela casa enorme e cara. Olhou ao redor, móveis importados, quadros caros, tudo que dinheiro podia comprar, mas estava completamente sozinho. Sem esposa, sem filhos, sem amigos verdadeiros. Apenas pessoas que ficavam perto por interesse. Pegou o celular e assistiu ao vídeo novamente. Desta vez, prestando atenção não só em Laura, mas em si mesmo. Viu sua própria expressão de desprezo. Ouviu suas próprias palavras cruéis. Viu o jeito como tratou Dona Judite, uma senhora que poderia ser sua mãe. E pela primeira vez, sentiu vergonha de verdade. Nos dias seguintes, Fernando não saiu de casa. O vídeo já havia passado de 1 milhão de visualizações. Estava sendo mencionado em noticiários nacionais. Virou símbolo de abuso de poder, de como pessoas ricas acham que podem tratar mal os outros. Suas concessionárias estavam sofrendo. Vendas caíram 40%. Funcionários começaram a pedir demissão por não quererem ser associados ao nome dele. Fornecedores começaram a cobrar à vista sem mais crédito, por medo de que o negócio quebrasse. Fernando tinha duas escolhas: continuar lutando e provavelmente perder tudo, ou engolir o orgulho e fazer o que Antônio havia sugerido. Foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Na quinta-feira à noite, 7 dias depois do vídeo viralizar, Fernando ligou para Osvaldo. Senhor Osvaldo, sou Fernando Alcântara. Houve um silêncio do outro lado. Sei quem é. O que quer? Quero conversar. Pessoalmente. Amanhã de manhã, se possível. Sobre o quê? Sobre encerrar essa guerra. Fernando disse, as palavras saindo com dificuldade. Por favor, me dá essa chance. Osvaldo ficou em silêncio por um longo momento. Às 9 da manhã, no supermercado. E traga testemunhas, porque não confio em você. Vou levar meu advogado. Você pode levar quem quiser. Na manhã seguinte, Fernando chegou ao supermercado com o Dr. Renato. Osvaldo estava lá com Marcos, Laura e mais 2 funcionários. Dona Judite também havia sido convidada e estava sentada numa cadeira, observando tudo com seus olhos atentos de quem já viveu muito. Fernando entrou e, pela primeira vez em anos, tirou os óculos escuros dentro de um ambiente. Queria que todos vissem seus olhos. Queria que soubessem que estava sendo sincero. Senhor Osvaldo, Laura... Ele começou, e sua voz tremia levemente. Eu vim aqui fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Pedir desculpas. Laura cruzou os braços, cética. O senhor está pedindo desculpas porque quer ou porque o vídeo está prejudicando seus negócios? Fernando respirou fundo. Honestamente, no começo era só pelos negócios. Mas nos últimos dias, fiquei sozinho em casa vendo aquele vídeo repetidas vezes e percebi algo. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei quando eu era jovem. Continue, Osvaldo disse, sem dar trégua. Quando eu comecei, era pobre. Meu pai era mecânico, minha mãe lavava roupa para fora. Eu sei como é trabalhar duro, ser tratado mal por gente que tem dinheiro.
Jurei que quando ficasse rico seria diferente, mas me tornei pior que todos eles. E o que mudou? Laura perguntou. Por que agora percebeu isso? Porque você me obrigou a ver, Fernando disse olhando diretamente para ela. Durante anos, ninguém me confrontou. Todos se curvavam, aceitavam, aguentavam. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que me tratou como eu deveria ser tratado, como alguém que também precisa seguir regras. Bonito discurso. Dona Judite disse, sua voz frágil, mas firme. Mas palavras são fáceis. O que vai fazer de concreto? Fernando fez sinal para o advogado, que abriu uma pasta. Primeiro, retirei a queixa falsa na prefeitura. O alvará de vocês já foi reativado. Está tudo regularizado. Osvaldo assentiu, mas não sorriu. Continue. Segundo, estou pagando uma indenização de R$50 mil para o supermercado pelos dias que ficaram fechados e pelos prejuízos causados. E terceiro, Laura perguntou. Terceiro, quero pagar suas contas médicas da sua mãe pelos próximos 2 anos. Fernando disse olhando para Laura. Sei que ela está fazendo tratamento caro. Deixa eu ajudar com isso. Laura sentiu lágrimas começarem a se formar, mas as segurou. Não quero seu dinheiro por caridade. Não é caridade, é reparação. É o mínimo que posso fazer. Osvaldo se aproximou de Fernando. Tudo isso é bom, mas não muda o tipo de pessoa que você é. Não apaga anos de você tratando funcionários mal. O que garante que não vai voltar a fazer a mesma coisa? Nada garante. Fernando admitiu. Não posso provar que mudei. Só posso tentar mostrar com ações. Por isso, estou aqui fazendo isso publicamente. Por isso vou fazer um post nas minhas redes sociais assumindo que estava errado. Por isso vou começar a frequentar terapia para trabalhar esse meu problema com poder e controle. Terapia? Marcos disse surpreso. Sim, já marquei com uma psicóloga. Começo semana que vem. Percebi que meu comportamento não é normal. Não é saudável. Preciso de ajuda profissional. Dona Judite se levantou com dificuldade e caminhou até Fernando. O homem alto se curvou levemente para ficar na altura dela. Moço, ela disse, colocando uma mão enrugada no braço dele. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É dar uma chance de recomeço. Você me empurrou naquele dia. Me fez sentir pequena e invisível. Mas hoje você está aqui pedindo desculpas. Isso conta para alguma coisa. Me perdoa, Dona Judite? Fernando perguntou, e havia lágrimas genuínas em seus olhos. Perdoo, mas não esqueço. E vou estar observando se você realmente mudou. Fernando se virou para Laura. E você consegue me perdoar? Laura olhou para aquele homem que havia causado tanto sofrimento. Viu não mais o monstro arrogante, mas um ser humano quebrado tentando consertar seus erros. Posso perdoar, ela disse finalmente, mas respeito se conquista de novo, não se recupera com dinheiro. Eu sei, Fernando disse, e vou trabalhar para conquistar, todos os dias. A reunião terminou com um acordo assinado. Fernando cumpriria tudo o que havia prometido. Osvaldo reabriria o supermercado. Laura continuaria trabalhando. As 23 famílias manteriam seus empregos, mas o mais importante aconteceu quando Fernando estava saindo. Laura o chamou. Senhor Fernando. Ele se virou. Sim, obrigada por ter vindo. Sei que não foi fácil. Fernando assentiu. Você me salvou, sabia? Não deixou eu me tornar completamente no monstro que estava virando. Naquela tarde, Fernando publicou um vídeo nas suas redes sociais. 3 minutos dele sentado, falando diretamente para a câmera. Meu nome é Fernando Alcântara. Muitos de vocês me conhecem pelo vídeo que viralizou semana passada. Vim aqui hoje assumir total responsabilidade pelos meus atos. Eu estava errado. Completamente errado. Tratei uma funcionária com desrespeito. Usei meu poder e dinheiro para tentar destruir pessoas inocentes. Me comportei como um tirano e um covarde. Não tenho justificativa. Não tenho desculpa. Só tenho vergonha.
Pedi desculpas pessoalmente para todos os envolvidos. Assumi compromissos de reparação. Mas mais importante, vou trabalhar em mim mesmo para nunca mais repetir esse comportamento. Se você já foi tratado mal por alguém com mais poder, saiba que a culpa nunca foi sua. Foi da pessoa que abusou desse poder. E para todos que, como eu, já trataram outras pessoas mal, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para admitir que estava errado. Nunca é tarde para ser melhor. O vídeo teve repercussão imensa. Alguns o parabenizaram pela coragem de assumir. Outros permaneceram céticos, dizendo que era só estratégia de marketing. Mas o importante é que Fernando havia dado o primeiro passo. 3 meses depois, o supermercado Bom Preço estava funcionando melhor que nunca. A história havia atraído muitos clientes novos, pessoas que queriam apoiar um negócio que havia defendido seus funcionários. Laura foi promovida a supervisora de caixas. Ganhava um pouco mais, suficiente para ajudar melhor sua mãe. Fernando continuava na terapia. Suas concessionárias estavam se recuperando aos poucos. Ele havia implementado um programa de tratamento respeitoso, obrigatório para todos os gerentes. Visitava pessoalmente cada unidade para garantir que funcionários eram bem tratados. E numa terça-feira comum, 3 meses após tudo começar, Fernando entrou no supermercado Bom Preço. Mas desta vez era diferente. Pegou um carrinho, fez suas próprias compras, esperou na fila como qualquer pessoa. Quando chegou sua vez no caixa 3, Laura estava lá. Eles se olharam por um momento. "Boa tarde, senhor Fernando", Laura disse educadamente. "Como vai?" "Melhor", Fernando respondeu. "Bem melhor." "E você?" "Também melhor." Ela passou suas compras calmamente. Ele pagou sem reclamar de nada. Agradeceu educadamente, pegou suas sacolas e foi embora. Era uma interação simples, normal, do jeito que sempre deveria ter sido. Osvaldo, observando de longe, sorriu. Marcos se aproximou dele. "Chefe, acha que ele realmente mudou?" "Acho que está tentando", Osvaldo respondeu. "E isso já é mais do que muita gente faz." Laura terminou seu turno naquele dia sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que pessoas podiam mudar. Esperança de que fazer o certo, mesmo quando difícil, valia a pena. Esperança de que dignidade sempre venceria no final. Porque no final, aquela história não era só sobre uma caixa que disse não para um milionário arrogante. Era sobre como uma comunidade se uniu, sobre como verdades gravadas em vídeo podem ser mais poderosas que dinheiro, sobre como perdão não significa esquecer, mas dar chance de recomeço. E, principalmente, era sobre uma lição que Fernando Alcântara finalmente aprendeu depois de 56 anos. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas nunca comprará respeito verdadeiro, dignidade ou paz de espírito. Essas coisas só vêm quando você trata as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Seres humanos que merecem respeito, independente do trabalho que fazem ou quanto dinheiro ganham. 2 anos se passaram desde aquele dia que mudou tudo. O supermercado Bom Preço agora tinha 2 filiais. O sucesso da história havia atraído tanto apoio que Osvaldo conseguiu expandir. Laura era gerente geral da unidade original, ganhando um salário digno que permitiu não só cuidar da mãe, mas também voltar a estudar administração à noite. Dona Judite continuava fazendo suas compras semanais, sempre atendida com carinho especial. Diego, o repositor que havia corrido para pegar vinho para Fernando naquele dia, agora era subgerente da nova filial. Dona Célia se aposentou e Osvaldo fez uma festa de despedida linda, com toda a equipe celebrando seus 32 anos de trabalho. Fernando Alcântara também mudara, não da noite para o dia, mas gradualmente, sessão de terapia por sessão de terapia. Vendera uma de suas concessionárias e usara o dinheiro para criar uma fundação que ajudava trabalhadores vítimas de assédio moral.
A ironia não passou despercebida. O homem que havia sido o abusador agora ajudava as vítimas. Numa manhã de sábado, Fernando entrou no supermercado para fazer suas compras semanais. Já era rotina. Todo sábado, 9 da manhã. Ele pegava seu carrinho, caminhava pelos corredores, escolhia seus produtos, esperava na fila. Laura estava no caixa quando o viu entrar. Acenou. Ele acenou de volta. Não eram amigos, nunca seriam. Mas havia respeito mútuo, algo construído ao longo desses 2 anos de interações semanais, sempre educadas, sempre respeitosas. Senhor Fernando, Marcos o chamou do corredor de vinhos. Chegou aquele vinho que o senhor gosta. Quer que eu separe? Por favor, Marcos, mas só se não estiver ocupado. Tranquilo, já separo. Fernando continuou suas compras. Estava na seção de frios quando ouviu uma voz alta e irritada. Um homem de terno, uns 40 anos, estava reclamando com um funcionário jovem. Que demora é essa? Não tenho o dia todo para ficar esperando vocês cortarem um queijo. Desculpe, senhor. O funcionário, um rapaz de 20 anos chamado Pedro, dizia nervoso. Vou ser mais rápido. Mais rápido? Você está fazendo de propósito para me irritar. Gente incompetente. Fernando sentiu algo apertar em seu peito. Reconhecia aquela cena. Reconhecia aquele tom. Era exatamente como ele costumava agir. Caminhou até lá e ficou ao lado do homem de terno. Com licença. O homem se virou, irritado por ser interrompido. O quê? Vi que está com pressa. Fernando disse educadamente. Se quiser, pode ir na frente. Eu não tenho pressa. Não é sobre ir na frente. O homem disse ríspido. É sobre esses funcionários aprenderem a trabalhar direito. Pedro está trabalhando direito. Fernando disse, mantendo o tom calmo, mas firme. Está cortando o queijo com cuidado para ficar do jeito que os clientes pedem. Isso é fazer o trabalho bem feito. E quem é você para falar alguma coisa? Alguém que já foi exatamente como você, Fernando respondeu. E posso garantir, não vale a pena. Tratar o rapaz mal não vai fazer seu queijo ficar pronto mais rápido. Só vai estragar o dia dele e o seu. O homem de terno olhou para Fernando com mais atenção. Peraí, eu te conheço. Você não é aquele cara do vídeo? O que humilhava funcionário? Sou, Fernando admitiu sem hesitar. Por isso sei exatamente do que estou falando. Aprendi da pior forma possível que ser educado custa nada e vale tudo. O homem ficou desconcertado. Olhou para Pedro, que ainda segurava o queijo meio cortado, tremendo levemente. Eu estava com pressa. O homem disse, menos agressivo agora. A gente sempre está com pressa, Fernando disse. Mas esses 5 minutos que estamos aqui não vão mudar nada na nossa vida. Para o Pedro, no entanto, pode mudar o dia inteiro. Pode ser a diferença entre ele voltar para casa achando que o trabalho vale a pena ou chorando porque foi maltratado. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou para Pedro. Me desculpa, rapaz. Estava nervoso por outros motivos e descontei em você. Foi errado. Pedro piscou surpreso. Tudo bem, senhor. Acontece. Não tudo bem. O homem disse. E não deveria acontecer. Me desculpa mesmo. Quando o homem foi embora com seu queijo, Pedro olhou para Fernando com gratidão. Senhor, muito obrigado. Ninguém nunca fez isso por mim. Eu devia ter feito há anos, Fernando disse. Para tantas pessoas. Melhor tarde do que nunca, né? Laura havia observado toda a cena de longe. Quando Fernando chegou ao seu caixa com as compras, ela sorriu. Vi o que fez ali. Foi bonito. Foi o mínimo, Fernando disse, colocando os itens na esteira. Como vai sua mãe? Muito melhor. O tratamento está funcionando. Obrigada por perguntar. E a faculdade? Puxado, mas estou gostando. Semestre que vem termino. Vai ser uma ótima administradora. Fernando disse sincero. Você tem algo que não se aprende em faculdade. Caráter. Laura passou as compras dele enquanto conversavam amenidades. Sobre o tempo, sobre o supermercado, sobre a nova filial.
Era uma conversa normal entre duas pessoas normais. E isso era o mais extraordinário de tudo. Quando Fernando estava pegando as sacolas para ir embora, Laura o chamou mais uma vez. Senhor Fernando. Ele se virou. Pode me chamar só de Fernando. Já pedi isso várias vezes. Está bem, Fernando. Ela sorriu. Queria dizer que estou orgulhosa de você, do quanto mudou. Fernando sentiu os olhos marejarem. Eram palavras que ele nunca imaginou ouvir de Laura. Obrigado. Isso significa muito para mim. Mais do que você imagina. Quando saiu do supermercado naquele dia, Fernando não entrou imediatamente no carro. Ficou parado no estacionamento, olhando para o prédio simples do supermercado Bom Preço. Aquele lugar havia sido o cenário da pior e da melhor coisa que já acontecera com ele. A pior. O momento em que foi exposto como a pessoa horrível que era. A melhor, o início de sua transformação em alguém que poderia olhar no espelho sem sentir vergonha. Seu celular tocou. Era Antônio. Fernando, conseguiu ingressos para o jogo de domingo? Consegui. Vai você e mais quem? Pensei em chamar o Osvaldo e o Marcos. Você se importa? Fernando sorriu. Claro que não. Seria ótimo. Eram amizades verdadeiras que havia construído. Não baseadas em interesse ou medo, mas em respeito mútuo. Osvaldo, Marcos, até Laura haviam se tornado pessoas importantes em sua vida. Não amigos íntimos, mas pessoas que ele respeitava genuinamente e que o respeitavam de volta. Dirigiu para casa pensando em como a vida era estranha. 2 anos atrás, tinha uma casa maior, carros mais caros, uma conta bancária mais gorda, mas estava miserável. Sozinho, vazio por dentro. Agora tinha menos dinheiro, havia vendido a mansão e morava num apartamento confortável mais simples. Mas era feliz, tinha paz, dormia bem à noite, acordava sem aquela raiva constante que carregava antes. Quando chegou em casa, encontrou uma carta debaixo da porta. Era da fundação que havia criado. Continham números do último semestre. Haviam ajudado 123 trabalhadores a sair de situações de assédio moral. Conseguido 47 demissões por justa causa de gestores abusivos. Oferecido apoio psicológico para 89 pessoas. Fernando leu cada nome, cada história. Cada uma delas poderia ter sido escrita sobre ele no passado. Ele havia sido aquele chefe que gritava, aquele cliente que humilhava, aquela pessoa que usava poder para machucar. Mas não era mais. Não perfeitamente, não todos os dias. Ainda tinha recaídas, ainda sentia vontade de gritar quando algo o irritava. Mas agora reconhecia esses momentos, respirava fundo, lembrava do vídeo, lembrava da vergonha, lembrava de Laura olhando para ele com firmeza e dizendo: "O Senhor pode esperar." Naquela noite, Fernando jantou sozinho, como sempre fazia. Mas não se sentia solitário. Ligou a televisão para assistir às notícias enquanto comia. A apresentadora estava falando sobre um caso novo de abuso de poder. Um empresário que havia humilhado uma garçonete e sido filmado. O vídeo estava viralizando. Fernando balançou a cabeça. Mais um. Sempre tinha mais um. Homens e mulheres que achavam que dinheiro ou posição lhes dava direito de tratar outros mal. Pegou o celular e escreveu uma mensagem para a fundação. Entrem em contato com essa garçonete. Ofereçam apoio. E vejam se o restaurante precisa de ajuda jurídica para lidar com a pressão que esse empresário provavelmente vai fazer. Era o que podia fazer. Não podia mudar o passado. Não podia apagar os anos de crueldade. Mas podia usar sua experiência, seus recursos, seu nome, para ajudar outros a não passarem pelo que Laura e tantos haviam passado por causa dele. No domingo, Fernando foi ao jogo de futebol com Antônio, Osvaldo e Marcos. Compraram cerveja e cachorro-quente. Gritaram para o time. Reclamaram do juiz, riram juntos. Era uma cena tão simples, tão comum,
4 homens assistindo futebol, mas para Fernando era extraordinário, porque pela primeira vez em décadas estava ali não como o homem rico que pagava tudo para impressionar. Estava ali como amigo, como igual. No intervalo do jogo, Osvaldo se virou para ele. Fernando, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de tudo o que aconteceu? Fernando pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter sido a pessoa que fui. Me arrependo de ter machucado tanta gente, mas não me arrependo de ter sido exposto. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Me salvou de mim mesmo. É uma perspectiva interessante, Osvaldo disse. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca ser confrontada de verdade. Fernando continuou. Continuam fazendo as mesmas coisas erradas porque ninguém tem coragem de dizer: pare, você está errado. Laura teve essa coragem. Isso mudou minha vida. Marcos sorriu. Ela é especial mesmo. Quando a promovi para gerente, foi a melhor decisão que já tomei. Os funcionários amam trabalhar com ela. Ela vai longe, Fernando disse. Muito longe. O jogo recomeçou e eles voltaram a assistir. Mas Fernando não conseguia tirar aquele pensamento da cabeça. Laura ia longe mesmo. Jovem, inteligente, dedicada, com aquela combinação rara de firmeza e empatia. Ela seria uma líder incrível. Foi quando teve uma ideia. Na terça-feira seguinte, Fernando foi ao supermercado não para fazer compras, mas para uma reunião. Havia marcado com Osvaldo e Laura. Então, o que queria conversar? Osvaldo perguntou quando os 3 estavam sentados no escritório. Tenho uma proposta, Fernando disse. Mas quero deixar claro desde já, se não quiserem, tudo bem. Não vou ficar ofendido, não vou fazer pressão. É só uma ideia. Estamos ouvindo, Laura disse. Estou expandindo a fundação. Vamos abrir escritórios em mais 3 cidades. Precisamos de uma diretora executiva para coordenar tudo. Alguém que entenda o lado dos trabalhadores, porque já foi trabalhador. Alguém com formação em administração. Alguém com fibra moral para não se deixar corromper. Laura, quero que seja você. Laura ficou de boca aberta. Eu? Mas eu nem terminei a faculdade ainda. Termina em 6 meses. Posso esperar. O salário seria 4 vezes o que você ganha aqui, com benefícios completos para você e sua mãe. E mais importante, você estaria ajudando centenas de pessoas que passam pelo que você passou. Laura olhou para Osvaldo. Ele sorriu. Não olha para mim esperando que eu diga não. Seria egoísmo meu te segurar aqui quando tem uma oportunidade dessas. Mas eu gosto de trabalhar aqui, Laura disse. Vocês são como família e vamos continuar sendo. Osvaldo disse. Você pode vir jantar em casa todo domingo se quiser. Mas essa oportunidade, Laura, é única e você merece. Fernando se inclinou para a frente. Laura, sei que tem motivos para desconfiar de mim. Sei que nossa história começou do pior jeito possível. Mas estou oferecendo isso porque genuinamente acredito que você é a pessoa certa. Não por culpa, não por caridade, por competência. Laura sentiu lágrimas começarem a se formar. Era tudo o que sempre quis. Fazer diferença na vida das pessoas. Ter um trabalho com propósito. Ganhar o suficiente para cuidar da mãe sem passar aperto. Posso pensar alguns dias? Claro, Fernando disse. Leva o tempo que precisar. Quando saiu da reunião, Laura estava tonta. Foi direto para casa conversar com a mãe. Dona Teresa ouviu tudo em silêncio. Quando Laura terminou, a mulher mais velha sorriu. Minha filha, você está com medo do quê? De estar tomando a decisão errada, de confiar em alguém que já machucou tanta gente. Mas ele mudou. Você mesma fala disso. Tem visto a mudança dele nos últimos 2 anos. E se for só fachada? E se lá dentro ele voltar a ser o que era? Dona Teresa segurou as mãos da filha. Laura, você foi criada para ser forte, para não se deixar intimidar. Se ele voltar a ser o que era, você vai confrontar ele de novo.
assim como fez da primeira vez. Mas se ele realmente mudou, você vai estar ajudando centenas de pessoas enquanto ganha bem. É uma oportunidade que não aparece duas vezes. Você acha que eu devo aceitar? Acho que você deve fazer o que seu coração está dizendo. E sei que seu coração está gritando que sim. Laura sorriu. Estava mesmo. Por baixo do medo, da dúvida, havia empolgação, havia esperança, havia o desejo de fazer diferença numa escala maior. 3 dias depois, ligou para Fernando. Aceito. Quando começo? Fernando não conseguiu esconder a alegria na voz. Depois que terminar a faculdade. Até lá, se quiser, pode começar a conhecer o trabalho da Fundação aos poucos. Ir aos escritórios, ver como funcionam os atendimentos. Adoraria. E assim começou uma nova fase. Laura continuou no supermercado durante os últimos meses de faculdade, mas passava 2 dias por semana na fundação, aprendendo, absorvendo, preparando-se. Via Fernando em ação de uma forma que nunca havia visto. Via como ele conversava com funcionários que haviam sofrido assédio, como ouvia cada história com atenção genuína, como se emocionava ao ouvir casos muito graves, como usava sua própria história como exemplo de que pessoas podiam mudar. Numa dessas visitas, Laura assistiu Fernando atendendo uma mulher de uns 35 anos. Ela chorava enquanto contava como seu chefe a humilhava todos os dias, gritava com ela, a chamava de incompetente na frente de todos. Fernando ouvia em silêncio, deixando ela desabafar. Quando terminou, ele disse: sei exatamente como é ser a pessoa do outro lado dessa história. Sei como é ser o abusador. E quero dizer uma coisa, a culpa nunca foi sua. Nunca. A culpa é sempre de quem abusa do poder que tem. A mulher olhou para ele surpresa. Você foi abusador? Fui, Fernando admitiu sem hesitar. Durante muitos anos. Até que alguém muito corajosa me confrontou e me mostrou quão errado eu estava. E hoje estou aqui, tentando ajudar pessoas como você, porque é o mínimo que posso fazer para compensar o mal que causei. E você realmente mudou? Estou tentando, todo dia, nem sempre consigo. Mas o importante é nunca parar de tentar. Quando a mulher saiu mais aliviada, com o encaminhamento para advogado e psicólogo, Laura se aproximou de Fernando. Você sempre conta sua história para eles? Sempre, Fernando disse. Porque é importante que saibam que pessoas podem mudar. E porque é importante que eu nunca esqueça de onde vim, de quem eu fui, para nunca mais voltar a ser aquela pessoa. Laura assentiu. Estava começando a entender a extensão da transformação dele. Não era superficial. Não era marketing, era profunda, dolorosa, diária. Finalmente chegou o dia da formatura de Laura. Toda a sua família estava lá. Dona Teresa na primeira fileira, chorando de orgulho. Primos, tios, irmãos. E para surpresa de Laura, Osvaldo, Marcos, Dona Judite e até Fernando estavam lá também. Quando chamaram seu nome e ela subiu ao palco para receber o diploma, a torcida foi ensurdecedora. Era uma vitória, não só dela, mas de todos que acreditaram. Na festa depois, Fernando se aproximou com um envelope. Parabéns, Laura, queria te dar isso. Ela abriu e viu um contrato de trabalho. Diretora executiva da Fundação Recomeço. Salário de R$12 mil por mês. Plano de saúde completo. Auxílio educação para pós-graduação. Fernando, isso é muito. É o que você vale, Fernando disse. E honestamente ainda é menos do que você merece. Dona Teresa se aproximou e estendeu a mão para Fernando. Queria agradecer por ter dado essa oportunidade para minha filha. Fernando segurou a mão dela com delicadeza.
Quem tem que agradecer sou eu, dona Teresa. Sua filha me salvou de mim mesmo. Na segunda-feira seguinte, Laura começou oficialmente na fundação. Seu escritório era simples, mas funcional. Da janela, conseguia ver a cidade, milhares de pessoas indo e vindo, trabalhando, vivendo suas vidas. Quantas delas sofriam abuso no trabalho? Quantas eram humilhadas todos os dias? Quantas tinham medo de confrontar porque precisavam do emprego? Laura pegou o telefone e ligou para o primeiro atendimento do dia. Era um homem de 40 anos, voz quebrada, contando como era xingado pelo patrão diariamente. O senhor não merece isso, Laura disse com firmeza. Ninguém merece, mas estamos aqui para ajudar. Vamos juntos resolver essa situação. E assim, Laura começou seu trabalho. Não apenas como diretora, mas como alguém que entendia profundamente o que cada uma daquelas pessoas estava passando, porque ela havia passado também. Havia sentido o medo, a humilhação, a impotência, mas também havia sentido a força que vem de dizer não, a dignidade que vem de se manter firme, e agora ia ensinar isso para centenas de pessoas. Fernando observava do outro lado do corredor. Via Laura ao telefone, firme, mas empática. Via como ela se dedicava a cada caso e sentia um orgulho genuíno. Não era orgulho de pai, não era orgulho de mentor. Era algo diferente. Era o orgulho de ter sido parte, mesmo que pequena, mesmo que através da dor, da jornada de alguém extraordinário. Antônio se aproximou dele. Olhando a nova diretora, ela é incrível. Fernando disse, vai fazer um trabalho muito melhor que eu algum dia faria, porque ela tem o que você levou anos para desenvolver. Antônio disse, empatia verdadeira, que vem de ter vivido do outro lado. Tem razão, Fernando concordou, mas sabe de uma coisa? Não me arrependo de ter passado por tudo aquilo, porque me trouxe até aqui. Me trouxe até pessoas como Laura, como Osvaldo, como você. Me ensinou o que realmente importa. E o que realmente importa? Pessoas. Fernando disse simplesmente. No final, é sempre sobre pessoas. Como você as trata. Como elas se sentem perto de você. Que marca você deixa na vida delas. Os dois ficaram ali, observando Laura trabalhar. Ela atendia uma ligação após outra, cada vez com a mesma dedicação, a mesma paciência, a mesma determinação de ajudar. E Fernando pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. 2 anos atrás, Laura era uma caixa novata que ele havia tentado humilhar e destruir. Hoje, ela era a diretora executiva da fundação dele, ajudando pessoas a não passarem pelo que ela passou. Era poético, era justo. Era a prova de que, às vezes, as coisas funcionam como deveriam. Naquela noite, Fernando jantou no pequeno restaurante que frequentava perto de casa. Conhecia os garçons pelo nome. Sempre deixava gorjeta generosa. Sempre agradecia com sinceridade. O garçom que o atendia era um rapaz jovem, uns 19 anos, estudante de engenharia que trabalhava à noite para pagar a faculdade. Como foi o dia, senhor Fernando? Bom, Roberto. Muito bom. Contratei uma diretora nova para a fundação. Ela começou hoje. Aquela fundação que ajuda trabalhadores. Essa mesma. E ela vai fazer um trabalho extraordinário. Tem paixão, tem conhecimento, tem vivência. Que legal. Roberto disse sorrindo. Precisa de gente assim no mundo. Gente que se importa de verdade. Precisa mesmo. Enquanto comia, Fernando observava o movimento do restaurante. Via outros clientes. Alguns tratavam os garçons bem, outros mal. Alguns agradeciam, outros nem olhavam na cara de quem servia. E Fernando reconhecia em cada gesto mal educado, em cada tom ríspido, em cada falta de respeito, a pessoa que ele costumava ser. E sentia gratidão profunda por não ser mais assim. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura. Primeiro dia completo. Atendi 12 casos. Estou exausta, mas feliz. Obrigada pela oportunidade. Fernando sorriu e respondeu.
Obrigado por ter aceitado. Você vai mudar muitas vidas, assim como mudou a minha. Quando saiu do restaurante naquela noite, Fernando olhou para o céu estrelado. Pensou em todas as escolhas que o trouxeram até ali. As escolhas ruins que fez durante anos. A escolha terrível de humilhar Laura naquele dia. E a melhor escolha que fez depois. Aceitar que estava errado e mudar. A vida dele não era perfeita. Ainda tinha momentos difíceis. Ainda enfrentava as consequências de seus atos passados. Algumas pessoas nunca o perdoariam. Algumas portas estavam fechadas para sempre. Mas tinha paz, tinha propósito. Tinha um legado que agora era de ajudar ao invés de destruir. E isso, Fernando percebeu enquanto caminhava para casa naquela noite estrelada, era mais valioso que todos os carros importados, todas as mansões, todos os relógios de grife que já possuiu. Porque no final, quando chegasse ao fim de sua vida, o que importaria não seria quanto dinheiro tinha acumulado, seria quantas vidas havia tocado positivamente, seria quantas pessoas ele ajudou ao invés de machucou. E graças a uma jovem corajosa que se recusou a se curvar, que disse 3 palavras simples mas poderosas em um momento crucial, Fernando Alcântara havia descoberto isso antes que fosse tarde demais. O senhor pode esperar. 3 palavras que mudaram tudo. Que salvaram não apenas um supermercado, não apenas 23 empregos, mas salvaram a alma de um homem que estava se perdendo em sua própria arrogância e crueldade. E era essa história, essa transformação, esse recomeço improvável que provava algo fundamental. Ninguém está perdido para sempre. Sempre há chance de mudança, sempre há oportunidade de ser melhor. Desde que haja coragem para admitir o erro, humildade para pedir perdão e determinação para fazer diferente todos os dias. Fernando chegou em casa, tomou banho, deitou-se na cama simples de seu apartamento simples e dormiu profundamente, sem pesadelos, sem remorsos, sem aquela raiva que o consumia antes. Dormiu em paz, sabendo que no dia seguinte acordaria e teria mais uma chance de ser melhor, de ajudar mais pessoas, de usar o que tinha de forma que realmente importava. E isso, para ele, era a riqueza verdadeira. Fim da história.